Questão 17, História. Vamos lá. É uma questão que faz remissão à questão da escravidão no Brasil, mais uma vez, né? É interessante porque foram de 5 questões, 2 envolveu a escravidão, né? O costume, a contribuição dos escravos para a formação do Brasil e para a cultura brasileira. Então, vale a pena dar uma revisada, né? Caíram 2 agora, né? Uma perguntando sobre sincretismo religioso e essa aqui sobre a contribuição também, que vai na mesma linha. Possivelmente apareça né? Uma questão dessa. Então, vale a pena dar uma revisada, viu? Assinale a alternativa e que completa corretamente a lacuna. Então, é aquele modo mesmo, bem parecido com as provas da IBFC. Nas questões de direito, ela troca palavras, né, dos tipos penais, e aqui em história praticamente a mesma coisa, né, para você completar a frase. Mas é o mesmo método, é de comum, né, para todo mundo, então tem que estudar, né? Diz o seguinte: dentro do universo colonial é importante destacar o cotidiano das relações escravistas. Dentro do universo colonial, a colônia vai de quando a quando? De 1500 a 1822, não é isso? Na verdade, 1815. 1822 é a independência. 1815 é quando, 1808, a família real chega no Brasil, praticamente a realidade econômica, a realidade começa a mudar. Em 1815, o Brasil é declarado Reino Unido, né? Ou seja, a sede do governo do Império Português passou a ser no Brasil, em 1815. Isso foi para o Brasil poder participar lá do Congresso, de um congresso na Europa, né? Logo assim que Napoleão Bonaparte foi destituído. Mas vamos aqui. Então, no período colonial, você tem que ter esse período colonial na cabeça, né? Que vai do descobrimento até a independência, 1822. É importante destacar o cotidiano das relações escravistas, de fato, né? Embora muitos proprietários vissem os cativos como simples coisas e usassem a força e outros recursos para conservá-los nessa categoria, vírgula. Aí você vai ter que encaixar aqui qual dessas preposições encaixa corretamente aqui nesse sentido dessa frase, né? Desse enunciado. Então, os escravos eram vistos como coisas? Sim. Desde os tempos remotos, o próprio Aristóteles diz, né, que a única diferença entre um escravo e um boi é que o escravo fala e o boi não. Então, essa era de fato a visão como coisa, como objeto. O escravo era uma propriedade, né? Isso não é desgracença, vamos assim dizer, como Severino de Aracaju, não é desgracença dos africanos, não. Isso existiu em Roma, né? Existiu praticamente em todas as civilizações, né, do mundo antigo. Os hebreus tinham escravos, né? Os gregos tinham escravos, inclusive a sociedade grega era escravista. E a visão é de que os escravos eram coisas mesmo, eram propriedade, né? E usassem a força e outros recursos para conservá-los nessa categoria, vírgula. Letra A. Os escravos, os libertos e seus descendentes foram agentes passivos. Agentes passivos, mesmo diante das imposições feitas pelos proprietários. Não. Os escravos não foram passivos, né? Tanto é que, se eles fossem tão passivos assim, não existiria a figura do capitão do mato. Para que precisaríamos de capitão do mato se eles fossem tão passivos assim, né? Poderia pensar um escravista. Não. Então, a figura do capitão do mato era justamente porque os negros fugiam. Os negros se suicidavam, alguns se matavam, né? Isso é bem claro nos próprios tumbeiros, né? Navio Negreiro de Castro Alves tem uma parte que deixa isso bem claro. Alguns negros se matavam, não suportavam, né, aquele estado de escravidão. Então, era uma das formas de resistência do negro também, era o suicídio, era a fuga. Então, se fossem passivos, por que diabos existiriam os quilombos?
Quilombos eram locais de escravos fugidos, né? Era uma espécie de resistência também. E o maior deles foi o Quilombo dos Palmares, cujo líder quem era? Zumbi dos Palmares. E chama a atenção aqui, logo, como complemento, porque existe na Constituição do Estado da Bahia, lá no capítulo do negro, no dia 20 de novembro, que é o mês que a gente está, é considerado o dia da consciência negra. Justamente porque foi em um 20 de novembro que Zumbi dos Palmares foi morto, viu? Já chama a atenção aqui, isso é detalhe, está na Constituição do Estado da Bahia, e por sermos o estado mais negro do país, por termos a maior população negra do país aqui, do ponto de vista de Estado, essas questões podem cair. Então fique sabendo que dia 20 de novembro, dia da consciência negra, é devido à morte de Zumbi dos Palmares, ter sido no dia 20 de novembro. Então tá aqui, eles não eram passivos, né? Existia o Capitão do Mato, que infelizmente era o próprio negro, né? Que fazia esse papel de aprisioná-lo novamente, reaprisionar, e a figura dos quilombos, né? Inclusive tem uma comunidade quilombola aí, Tijuaçu, aí em Bonfim, né? Então essa questão aqui, esse passivo aqui é errado, né? Os negros resistiram sim, houve resistência, né? Então os escravos, os libertos e seus descendentes foram agentes passivos, mesmo diante das imposições feitas pelos proprietários, o que é falso. Os escravos, os libertos, a letra B, os escravos, os libertos e seus descendentes foram grandes parceiros dos indígenas no início da colonização portuguesa. Olha, aqui existe uma disparidade, certo? Os escravos, os libertos, ele está falando dos escravos libertos, que são aqueles escravos alforriados, ou aqueles escravos que conseguiram, né, se libertar através da alforria. E os seus descendentes, os descendentes desses escravos libertos. Os escravos, os libertos. Aqui você pode fazer uma comparação, sabe com o quê? Com os tipos de escravos que existiam, né? A gente tinha um escravo, o boçal. O boçal era aquele escravo que recusava aprender o português. Era o escravo que chegava no Brasil, né? Ainda estava aprendendo o idioma, não se identificava, né? Estava naquela fase do banto, né? Que é a saudade, que era aquela doença que chegava até a matar, inclusive, né? Que era a saudade de casa. O banto, né? O banzo, na verdade. Então aqui os escravos, os libertos, os boçais eram aqueles que não falavam a língua, né? Os ladinos, que eram aqueles que já estavam falando português normalmente, já dominavam, já estavam aculturados. E os crioulos eram aqueles filhos de escravos, né? Que já nasciam em solo brasileiro, já nasciam falando português e já nasciam com sentimento de pertencimento, vamos assim dizer, se é que isso existia, né? Ao Brasil. Então, os boçais, os landinos, e tinham os crioulos, e tinham os escravos de ganho, que era aquele escravo que tinha um dono, o proprietário liberava, ele ia se virar na rua, vender quitute, vender doce, e depois entregava uma certa quantia todo dia, ou no final da semana, ou no final do mês, para o seu dono. Você me dá... Ele arrendava ele mesmo. Escravo de ganho é isso, ele arrendava ele mesmo. Então, a letra B, os escravos, os libertos e seus descendentes foram grandes parceiros dos indígenas no início da colonização portuguesa. Não existe parceria entre indígenas e negros, embora exista a fusão de cultura, porque existe a fusão entre portugueses e negros, entre negros e portugueses, entre negros e indígenas entre portugueses, né? Isso, o exemplo bem claro disso aqui, e isso é detalhe, é informação, é a palavra capoeira. Capoeira é uma palavra tupi, viu? Tupi-guarani, não é uma palavra africana, não. É uma palavra tupi-guarani. Na verdade, a capoeira é trazida de Angola, né? Trazida da África, mas lá na África era chamada de nogolo, que era a dança da zebra. Aqui no Brasil, por essa miscigenação, sabe, essa união de cultura, passa a se chamar capoeira. E é aqui no estado de Pernambuco onde é mais forte inicialmente. Então, mas não existe essa parceria no início da colonização entre negros e indígenas, não. Os negros, inclusive a própria igreja católica, né, ela protegia, entre aspas, protegia de certa forma a escravidão do indígena.
enquanto do negro não. Proibia-se que, né, houvesse os maus-tratos e tudo mais. Agora, a própria igreja endossava a escravidão do negro, enquanto os indígenas não, até porque a igreja ela aproveitava a mão de obra indígena para dar andamento às missões, né, os aldeamentos. Mas aqui no Brasil, mesmo assim, isso não foi obedecido, né? Os bandeirantes, né? Aquelas bandeiras que entravam para aprisionar escravos, né? A própria coroa teve que abrir um período de concessão, né? A quantidade de índios que poderia se escravizar no início. Mas assim, o índio ele ajudou demais o português no período pré-colonial, até 1930, quando existia ali aquela 1530, quando existia aquela exploração do pau-brasil, né? Mas depois que vem a expedição de Martim Afonso de Souza, se me falha a memória, que é a expedição que vem para colonizar de fato, né? Para evitar que os franceses, os holandeses tomassem conta do território, existe uma perseguição, né? Estava se entrando ao interior da mata para aprisionar esse indígena para poder... E aí o indígena começa a se rebelar. Se rebela, não aceita, foge para o interior da mata. E é interessante que é nesse período que eles são ditos preguiçosos, né? Então, assim, quando eles estavam ali naquele primeiro período, né, trocando o seu trabalho, a sua mão de obra por um espelho, por um machadinho, né, que é aquela relação ali entre o escravo entre o indígena e o português, né, que era o chamado de escambo. Quando existia essa relação tranquila de troca, né, eu vou lá, arranco para o Brasil, você me dá um espelho, né, era mais ou menos assim. Tá, tudo beleza, mas quando começaram a escravizar de fato o indígena, né, que não resistia muito tempo por conta da varíola, da gripe e tal, aí se criou esse estereótipo do indígena preguiçoso, né, do indígena rebelde. Mas não existia nesse período essa relação, essa parceria entre escravos e indígenas, não, né? Não existia. Então a letra B aqui está descartada, né? Ela vai se construindo ao longo do tempo. Pelo sincretismo mesmo, né? Pela miscigenação mesmo, mas não que foram grandes parceiros. Não existe parceria entre indígenas e escravos nesse período colonial aqui no Brasil, né? Os escravos nem alma, né? Nem alma tem. Os indígenas ainda têm, segundo a igreja, né? A época. Então aqui está descartado. A letra B não completa bem essa lacuna. Vamos aqui para a letra C. Os escravos, os libertos e seus descendentes também foram agentes transformadores do seu tempo. Os escravos, os libertos e seus descendentes também foram agentes transformadores do seu tempo. Sim, você não tem como olhar para a história do Brasil e dizer que os negros não foram agentes transformadores do seu tempo. Basta você olhar para as religiões de matriz africana no Brasil, basta para você olhar para a nossa culinária, para o nosso vocabulário, para os nossos costumes, a religiosidade. Então, os negros foram, de fato, agentes transformadores do seu tempo, né? Também do seu tempo. Então, pode ser a letra C? Pode. Então, aqui a gente não descarta, a gente considera, né? Vamos para a letra D, mas considerando a letra C. Os escravos aceitavam as imposições culturais e religiosas da cultura portuguesa e, em razão disso, não podem ser considerados agentes transformadores do seu tempo. Isso aqui é falso, né? Os escravos aceitavam as imposições culturais e religiosas da cultura portuguesa e, em razão disso, não aceitavam. Tanto é que o sincretismo religioso é exatamente a transmutação, vamos assim dizer, de entidades, de divindades. Então, eles não aceitavam passivamente, né? Tinham que ir para a igreja, mas olhava lá para Nossa Senhora e viam quem? Iemanjá, né? Olhava lá para Santa Bárbara e viam quem?
Iansã. Olhava para São Jorge e viam quem? Viam Ogum. E por aí vai. Olhava para Jesus Cristo e viam quem? Oxalá. Né? Então, esse sincretismo religioso, né, quando você coloca aqui nessa preposição, você vê que essa preposição é falsa, porque os escravos aceitavam as imposições culturais e religiosas da cultura portuguesa. Não, tanto é que está aí até hoje, que é um dos assuntos mais gostosos de se estudar, o sincretismo religioso, né? Principalmente aqui na Bahia, beleza? E está aí as religiões de matriz africana, de certa forma, sendo protegidas pelo Estatuto da Igualdade Racial, tanto o federal, porque a gente tem 2010, na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial, se não me falha a memória, 2010, que vem com grandes avanços, protegendo a cultura, protegendo a fala, a religiosidade, o território, tudo, né, que é dos negros, né? E obrigando o Estado a desenvolver políticas afirmativas, né, ações afirmativas, para poder corrigir esse erro, né, essa dívida histórica com os negros. Então, assim, a Bahia vai além, porque a Bahia divulga um novo Estatuto da Igualdade Racial próprio da Bahia. Inclusive, esses concursos, tanto o passado como esse, de 2000, que vai acontecer agora em 2020, está aí 30% das vagas reservadas aos negros por conta dessa lei, né? Desse Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia, que praticamente ele endossa tudo que diz o federal e criam, além disso, ainda criam mais coisas, né? Então, é muito forte aqui na Bahia. Inclusive, dê uma lida, viu? Dê uma estudada, que você pode ser surpreendido com a questão do Estatuto da Igualdade Racial aí. Então, essa questão aqui, essa preposição aqui é falsa, né? Letra E. Os escravos, os libertos e seus descendentes também foram agentes conservadores do seu tempo. Não, porque esses conservadores aqui quer dizer o seguinte, que conservou tudo o que era imposição da cultura portuguesa. Tudo que era imposição da Casa Grande, né, do senhor de escravos. E a gente, diante do sincretismo religioso, diante do que é visto até mesmo nos dias de hoje, né, da influência dos negros na cultura brasileira, não temos, aliás, é cultura brasileira porque é miscigenado, né? Não tem nem razão mais de falar do negro, ou do indígena, ou do português, né? O sentimento de pertencimento ao Brasil, ele vai surgir exatamente ali, naquele período, né, da independência e depois da proclamação da República, que é logo depois de 1888, que é a abolição da escravidão. Aí sim que o negro de fato é inserido, né, vírgula, né, que aí vai nascer o sentimento de pertencimento de fato ao Brasil, né? Mas não temos como dizer que eles foram conservadores, que eles conservaram, não. Os negros, através do sincretismo religioso, né, resistiram. Através dos quilombos, resistiram. E por aí vai. Então, aqui, a resposta mais acertada, que completa, é a letra C. Não é isso? Abraço.